Gente, bom dia mais uma vez, graça e paz. Hoje nós vamos fazer a leitura aí de João, capítulo 18, a partir do versículo 15, continuando aí a nossa série de sermões no Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre a santidade e a fidelidade de Deus e como ela expõe o pecado e a infidelidade dos homens nessa narrativa aqui. Nós vamos perceber um Deus que é santo em meio às injustiças desse mundo, em meio à pecaminosidade humana, mas como Deus é fiel, como Deus permanece fiel. Por isso que nós vamos ler João 18, a partir do versículo 15. É uma alegria poder estar aqui. Domingo passado eu não pude estar aqui na igreja, né? Mas dá saudade demais, viu? Eu falo assim que eu gosto sim de pregar fora, em outras igrejas, mas o que eu amo mesmo é pregar aqui, para vocês, e estar aqui em comunhão mesmo. João 18, a partir do versículo 15, você que encontrou aí, diga amém. Ó, bastante pessoas. A gente vai ler, então, aqui corrido. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos desse homem?" E ele respondeu: "Não, não sou." Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: "Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está me perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram, os que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas estavam ali, deu-lhe uma bofetada dizendo: "É assim que você fala com o sumo sacerdote?" Jesus lhe respondeu: "Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo?" Então Anás enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, então lhe perguntaram: "Você também não é um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: "Não, não sou." E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não é verdade que eu vi você no jardim com ele?" De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Esse é o texto dessa manhã. Vamos orar? Feche os seus olhos, nós vamos voltar aí algumas vezes essa manhã. Pai santo e eterno, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, a graça de ler e compreender, porque nós queremos ser transformados. Nos faz ver, ó Pai, a fragilidade humana, mas nos faz enxergar com ainda mais clareza a misericórdia, fidelidade e graça de Deus. Como o Senhor é bom, como o Evangelho realmente é uma boa nova, de que o Senhor, ó Pai, se entregou por pessoas que não o buscavam, que o Senhor se entregou por pessoas que eram inimigas, e pela cruz, pelo sangue, tornou esses inimigos em amigos, em filhos de Deus, ó Pai. Obrigado pelo Evangelho, obrigado por essa palavra, ilumina o nosso entendimento, aqueça o nosso coração nessa manhã, para a glória do Teu nome. Amém? Gente, nós estamos então aqui nesse trecho, né, nesse período, onde João vai narrar as 3 vezes que o apóstolo Pedro negou Jesus, mas também ele vai narrar como começou o julgamento de Jesus e como todas essas coisas foram injustas com o Mestre, de como o Jesus, mesmo inocente, permanece ali em uma posição sem se defender, realmente vendo e observando a maldade do coração humano crescendo. Nós estamos
nesse momento aqui, naquela madrugada da sexta-feira, antes de Jesus ser crucificado. Nós já passamos pelo cenáculo na quinta-feira à noite, onde Jesus se reúne com os seus discípulos para comer a Páscoa, e é onde ele estabelece a ceia como um mandamento, como uma ordenança, é onde o próprio Jesus avisa sobre a traição de Judas. É nesse cenário que nós estamos, em um ato de desonestidade, uma traição, algo acontece, Jesus é entregue ali aos soldados na calada da noite e é levado para Anás. Quem é Anás? Anás é um dos sumos sacerdotes. Olha que coisa interessante e ao mesmo tempo incoerente. Nas Escrituras, você tinha o estabelecimento do sumo sacerdote como líder do serviço no templo, certo? Então, o primeiro sacerdote, de fato, foi Arão. Esse era o sumo sacerdote que era responsável por oferecer o sacrifício, entrar no santo lugar, era responsável também por manter a aliança diante do povo, era realmente o mediador, era aquele que tinha autoridade sobre todos os outros sacerdotes, ou seja, ele era o sumo, era um tipo de sacerdote realmente um líder dos sacerdotes, e a lei deixava claro que você tinha apenas uma pessoa que poderia ocupar essa função no Antigo Testamento, nas cerimônias que estavam ali. Mas quando Lucas vai narrar o início do Evangelho, falar sobre a vinda de João Batista, antes de Jesus, ele vai dizer que em Jerusalém, naquele tempo, havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Anás, pela história, governou até o ano 15 ali, depois de Cristo, e depois ele foi destituído do seu cargo pelo Império Romano e foi colocado no seu lugar, então, o seu genro, que é o Caifás. O Anás, então, ele é destituído do seu cargo, uma jogada política, coloca ali o Caifás, talvez alguém que possa ter uma relação com o povo judeu, mas ao mesmo tempo uma espécie de aliança com o Império Romano. E nós temos, então, uma confusão, ou uma concordância, assim, vamos deixar esse combinado, um tipo de combinado corrupto, ou de corrupção, que externava a corrupção do próprio povo também, de que você tem Anás como um tipo de sacerdote legítimo e Caifás como um tipo de sacerdote para a politicagem. Você tem 2 que governam, você tem 2 no templo, você tem 2 para oferecer os cultos. E nessa calada da noite, os soldados levam primeiro Jesus a Anás, como se Anás fosse mais capacitado ou tivesse mais autoridade para tomar qualquer tipo de decisão em relação a Caifás, o seu genro. O genro era o oficial, considerado pelo Império Romano. Era ele que tinha ali a autoridade para fazer isso. Mas essas ações constantemente estão sendo levadas para Anás, como se Anás nunca tivesse perdido o seu cargo, ou se ele tivesse perdido o seu cargo, mas é a pessoa que manda por trás das cortinas. Corrupção. Corrupção, tragédia, a moral que já se acabou. A religião judaica já não se sustenta mais como era no passado. Eles já não sabem mais julgar diante da justiça de Deus, já não andam corretamente diante do seu Deus. Jesus então é levado para a casa de Anás, que o texto diz que era sumo sacerdote, e quem é esse outro discípulo que está com Pedro aqui? Provavelmente é João, o próprio João que está aqui narrando. João tinha alguns conhecidos na casa do sumo sacerdote e consegue, pelo menos, entrar naquelas regiões externas à casa, que era o pátio. Né? A casa do sumo sacerdote era uma casa muito luxuosa, uma casa grande, e Pedro e João conseguem entrar, pelo menos, ali no pátio. Mas Jesus está na parte de dentro, sendo interrogado por Anás. O João, ele então consegue conversar, olha só aí no texto aí, versículo 16. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. O João então consegue conversar com essa encarregada e eles conseguem entrar
justamente em um lugar que eles podiam ter acesso a Jesus, ver de fato o que está acontecendo ali. Pedro está ali. Nós precisamos lembrar de quem é o apóstolo Pedro, ou de quem é o discípulo Pedro. Pedro é esse que pede Jesus para andar sobre as águas. Se é tu, manda-me ir com você. Confia na palavra do nosso Senhor Jesus. Depois de um pouco tempo, presta atenção nas tempestades, começa a se afundar, mas é resgatado pelo próprio Jesus. Pedro teve história para contar. Pedro é esse que disse que morreria por causa de Jesus. Pedro é esse que promete, faz juras de amor para o seu mestre. Pedro é esse que uma hora, como a gente diz em Mateus 16, é impelido e de fato recebe revelação de Deus o Pai sobre quem Jesus e diz na frente de todos os discípulos: Tu és o Cristo, filho do Messias. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É o Messias de verdade, é o Filho de Deus. Pedro é este que nós temos esses relatos tão interessantes a respeito de quem ele é o corajoso. Mas também é aquele que diz que para quem iremos, Senhor? Quando Jesus diz, vocês também não querem ir não? Vocês também não querem me abandonar não? O meu sermão é pesado demais para vocês? Por que vocês não fazem igual a multidão, me deixam também? E Pedro é esse que diz, para quem iremos, Senhor? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Quantas vezes nós queremos ser como Pedro, que era o corajoso? Pedro também oscilava. Por exemplo, Pedro vai, ao descobrir que Jesus veio para sofrer, Jesus vai revelando mais sobre a sua morte, Pedro diz, de maneira nenhuma nós vamos deixar que isso aconteça. Jesus fala assim com ele assim, para trás de mim, Satanás, você não sabe das coisas. Você não sabe que morrer, sofrer, faz parte da minha jornada, da minha missão. O Pedro, ele oscila entre acertar e errar, mas é Pedro, gente. É o discípulo de Jesus, é esse que está do lado de Jesus. É esse que Pedro, inclusive, que está aqui, agora já dentro da casa do sumo sacerdote, talvez vendo Jesus em outras narrativas, inclusive trocando olhares com Jesus, esse mesmo Pedro, ao perceber a ameaça de que Jesus foi entregue na calada da noite aos soldados, é o Pedro que corta a orelha de Malcom. E é o Pedro que também é repreendido por Jesus e vê Jesus operando um milagre na orelha do Malcom. É o Pedro que, fazendo coisa certa, fazendo coisa errada, está sempre perto de Jesus. Ele, de certa maneira, ama Jesus. Mas a gente vê que o amor de Pedro ainda não é um amor completo. É um amor ainda que oscila entre querer amar e não saber amar. Mas a narrativa diz que essa encarregada que conseguiu fazer com que João, o outro discípulo, e Pedro entrassem no lugar, reconhece Pedro. Versículo 17, então a empregada, a encarregada da porta, perguntou a Pedro, você também não é um dos discípulos desse homem? Ela reconheceu, ela percebeu que Pedro tinha alguma particularidade nele que chamava atenção. Talvez pelo fato de Pedro sempre estar perto de Jesus, sempre estar próximo de Jesus. E aqui ele não foi confundido com Jesus, ele foi reconhecido por sempre andar com Jesus. Você não é também um seguidor desse homem? Você também não é um discípulo? E o discípulo aqui, a gente já falou isso tantas vezes, A palavra é a palavra talmidim, a palavra para aluno. Você não é aluno de Jesus? Você não é uma dessas pessoas que estão tentando se tornar como ele é? Que tem aprendido com os seus ensinamentos, com os seus sermões? Não é você que deseja ser um mestre como ele é? Você não é um dos seus discípulos? Você não é um discípulo desse homem? E Pedro responde, não sou. Nega Jesus. O Pedro que prometeu que morreria por Jesus, nega Jesus, tomado de medo, talvez pelo ambiente, talvez como as coisas estão acontecendo. Se o Mestre, se Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, está sendo aprisionado, está sendo levado para ser julgado diante das autoridades israelitas, se isso está acontecendo com o Mestre, se eu confessar que eu sou discípulo, pior coisa pode me vir. Medo, tensão, não sabe do futuro, não consegue se lembrar das palavras, talvez, das promessas. Esse mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora que confessou Jesus, agora não confessa, nega,
esconde que de fato ele é discípulo. Os servos, versículo 18, e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Eles estavam com uma fogueira, obviamente, o texto está querendo indicar que era de madrugada, né? E era de madrugada, os guardas estavam aquecendo em uma fogueira. Pedro estava ali no meio deles, como sem opção. Aquelas mesmas pessoas que haviam levado Jesus preso, Pedro agora estava no meio deles, tentando manter ali um certo anonimato, para que pudesse ter fogo, para que ele pudesse ser aquecido, para que ele pudesse ser protegido. O que passava na cabeça do discípulo? O que passava na cabeça de Pedro? Poxa vida, o meu mestre está sofrendo, o meu mestre está sendo interrogado, e eu estou aqui no meio dos inimigos do meu mestre, mas também como um inimigo, calado. Estou aqui no anonimato, por causa de fogo, aquecendo. Pedro, que disse que morreria por causa de Jesus, não consegue resistir à tentação de se aquecer por causa do seu mestre. Nesse meio tempo, entre se aquecer com os soldados, está acontecendo um interrogatório. Anás e Jesus estão conversando. Anás, o sumo sacerdote, interroga Jesus a respeito dos discípulos e da doutrina. Percebe isso no versículo 19? As duas palavras aí, discípulo e doutrina. Qual era a acusação? O que você está fazendo com seus discípulos? O que você tem ensinado? Qual é a sua doutrina? Qual é as ameaças? Porque é essa que é a questão. Se Jesus vai ser julgado, se eles estão prestes a tirar a vida de Jesus, como era uma intenção explícita em todo o Evangelho, dizia que os fariseus, os líderes do povo judaico, tramavam matar Jesus, e eles já tentaram fazer isso em outras ocasiões. E eles estão tentando pegar algum tipo de acusação. É um discípulo? É a doutrina? Me diz aí o que você está ensinando, o que você está fazendo, o que você pretende com esse discipulado, com essa escola. O que você está fazendo? E Jesus responde a Anás: eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. O ensinamento de Jesus não é um ensinamento secreto. O ensinamento de Jesus sempre foi público. Sempre a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus, foi pregada publicamente diante de todas as pessoas. E do povo judeu ainda mais explícito, porque Jesus pregava no templo e na sinagoga. Lugares de estudo bíblico, onde Jesus tirava ali para poder explicar mais a respeito do reino, ensinar mais a respeito do reino. Não era uma novidade, não era um segredo. Por que Anás está interrogando Jesus e não seus discípulos, e não aquelas pessoas que ouviram? Talvez porque Anás não tinha nenhuma acusação. Talvez porque Anás já sabia, e isso era conhecido de todos os fariseus e autoridades daquele tempo, o conteúdo e a mensagem que Jesus pregava. Todos sabiam que essa mensagem de Jesus era uma mensagem de fato vindo dos céus. O próprio Nicodemos reconheceu: não é possível que alguém possa realizar e fazer as coisas que você faz, se alguém não tivesse sido enviado dos céus. Não havia acusações contra Jesus. Mas mesmo assim, Jesus está sendo interrogado de madrugada, algo ilegal daquele tempo. Por que o Senhor está perguntando a mim? Versículo 21. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhe falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Olha só, gente. Jesus estava dizendo para o Anás, para que ele pudesse realmente perguntar para os seus discípulos: pergunta para as pessoas que me escutaram o que eu estou pregando. Não é assim que deve se proceder na lei? Um julgamento justo não deve ser assim? Você não é um sumo sacerdote, uma pessoa responsável pela justiça, pela ordem, pela instrução, por realmente o procedimento diante de Deus? Faça as coisas corretamente, não pergunte a mim, não me interrogue as testemunhas. Inclusive, faça isso na luz do dia, não faça isso de madrugada, como se houvesse algo no secreto. Eu não fiz nada nesse secreto, por que você está fazendo? Mas um dos soldados dá uma bofetada na cara de Jesus,
o agride, demonstrando o ódio que está crescendo e crescente no coração dos homens contra o Messias. O mundo odeia Jesus. Aqueles que não buscam a verdade, aqueles que não desejam a verdade, aqueles que rejeitaram o Evangelho, odeiam Jesus. E se tivessem a oportunidade, não dariam nele somente bofetadas, mas o espancariam até a morte. Talvez você não perceba isso, mas o ódio da bofetada é justamente o que João está tentando ilustrar para nós. Quando nós vemos, por exemplo, o caminho de Jesus até a cruz, a humilhação, a agressão, tudo aquilo era feito com ódio. A criatura odiando o seu Criador. Aquele que foi criado para amar, aquele que foi criado para adorar, aquele que foi criado para o louvor da sua glória, com ódio, agride o nosso Senhor. Esse é o coração humano, longe de Deus. Esse é o coração humano embebedado em pecado, ódio contra o Senhor Jesus. Deu uma bofetada em Jesus. Versículo 23. Se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? O porquê dessas agressões? O porquê de tanto ódio? O porquê? Jesus está o tempo todo demonstrando sua inocência e santidade. Se fiz o mal, condena o mal. Mostra o pecado. Mostra se sou merecedor de agressão, de punição, de qualquer tipo disso tudo que está acontecendo, essa investigação, de ser acusado injustamente. Se fiz o mal, mostra-me o mal. Mas não existe mal. Quem pode levantar a acusação contra Deus? Quem pode colocar Deus nos bancos dos réus? Não é isso que nós fazemos? Tantas vezes, não é isso que a nossa sociedade faz? Se Deus é bom, por que Ele permite isso? Se Deus é bom, por que essas coisas acontecem? Se Deus é bom, por que Ele não fez assim? Insistimos em colocar Jesus nos bancos dos réus e exigir dele uma explicação, e exigir dele algo que possa saciar a nossa maldade, mas nada encontramos. Mostra-me o mal. Nada? Por quê? Por que vocês fazem isso? Então Anás, como se não tivesse mais nada o que fazer, envia Jesus amarrado à presença de Caifás, o outro sumo sacerdote. Envia o seu genro, Caifás, para que Caifás agora oficialmente possa tomar alguma decisão. Está vendo, gente, como que essas coisas estão sendo feitas na calada da noite, como não há coerência, como não há justiça, como não há algo claro aqui? O nosso Senhor Jesus, como inocente, está sendo condenado, está sendo levado diante de pessoas, sofrendo um tipo de investigação, um tipo de julgamento injusto. Aqueles que deveriam zelar pela santidade estão cometendo pecado, iniquidade contra Deus, estão tramando planos contra Deus. Versículo 25, a gente volta para Pedro. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? A acusação é sempre a mesma, de que Pedro é um discípulo. Tudo aquilo que nós buscamos nesse mundo, nesse tempo, é que alguém nos questione sobre se nós somos discípulos de Jesus ou não. É ou não é? Todos nós queremos ser conhecidos como quê? Discípulos. Mas Pedro está sendo reconhecido como um discípulo. Entretanto, o seu coração está perturbado e ele nega pela segunda vez. Não sou. Negou Jesus mais uma vez. Uma terceira vez, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: quem é essa pessoa? Um parente? E imagine você confessar um crime que você cometeu, uma agressão que você cometeu contra um parente de um dos soldados. Imagine essa pessoa pensando: se ele confessar que é agora que eu vou fazer o quê? Justiça. É nesse momento que Pedro vai sofrer a punição. Talvez pela mão do soldado. Ah, então é você que agrediu o meu parente? Então agora eu vou mostrar. Imagina o medo de Pedro, de confessar que de fato ele era não só seguidor de Jesus, mas ele mesmo tinha decepado a orelha. Não é verdade que vi você no jardim com ele? A testemunha estava lá, ela tinha certeza que era Pedro.
Mas no versículo 27 diz: de novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. E no galo cantar, a profecia de João 13:38, que Jesus disse para Pedro, Jesus respondeu: você dará sua vida por mim, Pedro? Em verdade lhes digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E talvez aqui Pedro se lembre de que Jesus já havia previsto realmente que o seu discípulo o negaria. Nós temos aqui vários grupos de pessoas. Jesus está sozinho, sem ninguém que possa realmente interceder por ele, sem nenhum amigo. Jesus não tem ninguém que possa consolar. Jesus não tem ninguém que possa segurar na sua mão e dizer: vai ficar tudo bem. Jesus está sozinho, os homens abandonaram a Jesus. Jesus está sozinho, sendo preso e levado diante das autoridades. Pedro e João, seus discípulos, também estão aqui, mas nada fazem. Nós temos aqui os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, empossados por Deus ou pelas autoridades, para que pudessem andar em justiça, para que pudessem guiar o povo em uma verdade, nada fazem. Os escribas, os mestres, os anciões, também estavam ali e nada fizeram, nenhum tipo de defesa, não tentaram apaziguar, não questionaram se aquilo era certo ou não. Os criados e os servos também estavam ali e ninguém faz nada diante do nosso Senhor Jesus. Nós tínhamos os soldados romanos que haviam visto Jesus curar um daqueles que haviam sido feridos e nada também fazem. É assim o mundo. Autoridades, pessoas normais, líderes religiosos, por todos os lugares nós observamos Jesus. Nós olhamos para o sofrimento de Jesus e nada fazemos. Nós olhamos para o sofrimento de Jesus e nada sentimos. Esse sofrimento de Jesus não provoca nada em nosso coração. Mas nós percebemos que diante de todas essas pessoas, Jesus se mantém fiel, santo. Jesus não tenta se defender, Jesus não tenta se justificar, Jesus apenas está expondo a verdade de quem Ele é. E como uma ovelha muda, e isso é verdade, permanece. Por quê? Por quem? Justamente por essas pessoas. Sejam sacerdotes, soldados, escribas, fariseus, sejam seus discípulos, sejam empregados, sejam quem estava ali. É por essas mesmas pessoas que abandonam Jesus que Jesus fica nesse silêncio, nessa passividade diante dos seus opressores, para que, quem sabe, pela fé na sua morte e na sua ressurreição, esses inimigos pudessem se tornar amigos de Deus. Percebe o amor de Deus? Percebem a santidade, graça e bondade do nosso Senhor Jesus? É isso que o texto está mostrando. Pedro, por exemplo, é esse que promete a vida, mas nega Jesus. Troca olhares com Jesus nessa madrugada, nega o seu mestre. Outras narrativas de outros evangelistas vai dizer, inclusive, que Pedro praguejou de maneira nenhuma. Eu não sou mestre dele, você está enganado. Imagina você ser abandonado por aquelas pessoas que falaram que dariam a vida por você. É pedir demais de um discípulo? Eu darei a vida por você. Não vai, Pedro, você vai me negar. Sabendo que as pessoas irão te trair, você conseguiria continuar amando? Sabendo que o mundo te odiaria cada vez mais, você iria à cruz por esse mundo? Diante das injustiças, você se abriria em amor e misericórdia? Nós somos ensinados a revidar o mal com o mal. Nós somos ensinados a andar com as 5 pessoas mais influentes que podem nos dar alguma coisa em troca. Olha a loucura desse mundo. Quem não pode te acrescentar nada, o que você faz? Abandona. Só ande com pessoas que podem te dar alguma coisa. Esse é o mundo. Se alguém te traiu, se alguém fez o mal contra você, pague com o mal, mostre justiça.
Faça valer o seu direito. Você não está no seu direito? Você não falou a verdade? Humilhe essa pessoa, mostre para ela. Não é isso? Mas o nosso Senhor Jesus não fez isso. O nosso Senhor Jesus não deu esse exemplo. Não é desse evangelho que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um evangelho onde o nosso Senhor Jesus se entrega por causa dos seus inimigos. Nenhuma outra religião no mundo pregará isso. Um Deus que se humilha diante da sua criação corrompida, sua criação rebelde. Um Deus que se faz carne e habita no meio de nós para resgatar os seus inimigos, para oferecer lugar à mesa para aqueles que cuspiram no seu rosto. Essa é a mensagem do Evangelho. Talvez uma mensagem fraca para algumas pessoas do nosso tempo, mas para nós é a mensagem do amor de Deus, que Jesus vem mesmo, gente. Se você ler os Salmos, as profecias, que falam a respeito da vinda do Messias, ele vem para julgar as nações. Ele vem realmente para condenar o mal e o opressor, aquele que comete o mal. Jesus realmente, como diz Salmos capítulo 2, está com uma barra de ferro. É o Messias. E tem autoridade para despedaçar as nações. É isso, o Messias vem mesmo. Mas no Evangelho nós entendemos que esse tempo ainda não chegou. Que esse tempo ainda há de se manifestar. Que esse tempo está guardado para os últimos dias, onde realmente todos os joelhos se dobrarão. Alguns porque desejam, porque amam, e outros porque não haverá outra opção. Mas enquanto o tempo do julgamento não chega, enquanto o juízo não chega, enquanto o Messias ainda não pisar as nações como aquela pessoa pisa o lagar, pisa as uvas, enquanto o tempo do juízo não chegar, no Evangelho nós encontramos o tempo da misericórdia e da graça de Deus. O tempo que nós possamos nos voltar para Deus em arrependimento e fé, e podemos encontrar não um Deus que irá nos punir, mas um Deus que irá nos perdoar. Mas isso não deveria tirar o temor da mensagem. Nós estamos diante do Messias. Os sacerdotes estão julgando o Messias. Eles deveriam estar sendo julgados pelo Messias, mas eles estão julgando os Messias. Os soldados estão trabalhando contra o Messias, eles deveriam estar a favor do Messias. Toda a boca deveria estar confessando o Messias, mas Pedro, seu discípulo, está negando o Messias. Por que essas coisas podem acontecer? Porque Deus decidiu em misericórdia e graça ter mais um pouco de paciência. Ele é longânimo, tardio em se irar. Mas a ira vem. Mas antes da ira, misericórdia. Antes da ira, boa notícia. Hoje o Evangelho está diante de nós. Hoje. E é por isso que nós aprendemos, no mínimo, 3 lições a respeito dessa passagem. Que Deus segue o seu plano em favor dos seus eleitos e da sua glória. Em Jesus podemos encontrar o nosso padrão de humildade e santidade. Olha só, nenhuma dessas coisas, dessa oposição do mundo, dos discípulos, do abandono dos discípulos, das autoridades, nenhuma dessas coisas fez com que Jesus desistisse da cruz. Nenhuma dessas oposições, nem a traição de Judas, nem a traição de Pedro, nem o abandono dos discípulos, nem as injustiças, nenhuma dessas coisas fez com que Jesus desse um passo atrás. Cada vez mais ele estava diante da cruz para abraçá-la em favor dos seus opressores, dos seus inimigos. Porque é isso, todo homem caído é um inimigo de Deus. Mas Deus quer transformar inimigos em filhos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você quer ser igual a Jesus? Você quer ser igual a Jesus? Você precisa olhar para o seu sofrimento, para a sua atitude, para a sua humilhação e buscar viver conforme isto, conforme essa imagem.
não em arrogância, não considerando os títulos que você tem, se você é rico, se você já conquistou a sua casa, se você tem algum título nessa sociedade. Viva de maneira humilde, em favor de outras pessoas, para que através de uma vida humilde, uma vida santa, o Evangelho possa aparecer na sua vida, para que o testemunho possa ser um testemunho realmente do Evangelho, de que esse Evangelho é desse Jesus, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que ele deveria abraçar, mas vindo em forma humana, se humilhou, se entregou com que objetivo? Para alcançar pessoas, para que pudesse tornar os inimigos em amigos, inimigos em filhos de Deus. Está vendo? Não foi por causa de arrogância, não foi uma atitude de força, foi uma atitude de amor, uma atitude de entrega, algo que falta muito no tempo de hoje. Fidelidade. Pedro foi infiel, mas Jesus foi fiel. Fidelidade, uma palavra que está em escassez. Homens não conseguem ser fiéis às suas esposas, filhos aos seus pais. Nós não somos fiéis, andamos como irmãos aqui enquanto está tudo bem, mas na hora que acontece, a bomba estoura, nós abandonamos, não é isso? Somos infiéis. Isso faz parte da natureza humana, ser infiel. Não participar uns do sofrimento uns dos outros. Mas Jesus não. Jesus é totalmente o contrário disso. Ele é fiel aos seus planos e os seus propósitos. Mesmo que os homens sejam infiéis, Deus é fiel. Quando você for plotar isso no seu carro lá, Deus é fiel, lembre-se que Ele é fiel à sua promessa, à sua história, a história da redenção e da salvação. E você não é fiel. Infelizmente, nós oramos para que nós possamos ser fiéis, mas nós muitas vezes reproduzimos o comportamento de Pedro, somos infiéis. Negamos a Cristo, negamos o Evangelho, mas Deus permanece fiel. A fraqueza de Pedro e a rejeição do mundo mostra o estado da nossa miséria diante de Deus. Ele seria justo em nos punir, Jesus seria justo em nos punir, e Ele fará isso em breve. Mas nos voltemos hoje para Ele e sua graça para encontrar no Evangelho a salvação. Salmos capítulo 89, versículo 1 ao 15, que nós lemos essa manhã, diz algumas verdades muito importantes. O salmista começa os salmos dizendo que cantará para sempre a misericórdia, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Nos últimos versículos desses salmos, versículo 15, diz: justiça e direitos são o fundamento do teu trono, justamente o que não está acontecendo nesse julgamento. Nesse julgamento de Jesus, justiça e direito é algo que nós não encontramos, mas justiça e direito é o fundamento do trono de Deus, e Deus está sendo julgado pelos homens. Incoerente. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Como dar grito de alegria? Como realmente ter felicidade e alegria se nós somos pecadores, se nós somos traidores, infiéis? Como? Somente por meio da obra de Jesus, encontrando em Jesus o perdão dos nossos pecados, encontrando em Jesus nova vida, novo coração, encontrando em Jesus nova oportunidade de agora, pela fé e pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, não negar o nosso Mestre, mas dizer: sim, eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo do Cristo, do Deus vivo. Está vendo? Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela misericórdia desse mesmo Deus, que nos sustenta mesmo em meio às nossas fraquezas. Na nossa infidelidade, Ele está disposto a trazer redenção. A fraqueza dos homens é natural, da humanidade caída. Não esqueçamos que o nosso Deus é misericordioso e socorre aqueles que realmente se voltam a Ele em arrependimento e fé. Deus está disposto a socorrer cada um de nós, que nos voltamos a Ele em arrependimento e fé. Por isso, hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de fé, para que nós possamos ser socorridos por esse Deus que é misericordioso. Os erros de Pedro não foram permanentes, nós sabemos isso porque a história que nós vamos ler a seguir vai dizer justamente de como o Senhor Jesus restaura Pedro da sua queda. Nós sabemos que
os erros de Pedro estão sendo narrados aqui com um propósito, com um motivo. Eles não são permanentes e nem definitivos. Jesus tinha um plano para o seu apóstolo, e antes de começá-lo a colocar em prática, Jesus vai redimir Pedro. Deus tem um plano para Pedro, assim como Deus também tem um plano para cada um de nós. E por mais que hoje nós olhamos para nós e falamos, poxa, eu não estou andando tão fiel, talvez eu tenha falhado, eu tenha pecado. Antes de você começar a cumprir o seu chamado, aquilo que você deve fazer no reino de Deus, Deus deseja primeiro trazer redenção, restaurar o seu coração, para que você não venha a obedecer a Deus por causa de culpa, mas pela graça que foi alcançada em Jesus Cristo. Quando o Ryland comenta isso, o teólogo inglês, ele fala sobre a vida do apóstolo Pedro, ele diz, sem dúvida, Pedro sentiu-se envergonhado e levantou-se somente depois de ser arrependido com todo o coração e derramado muitas lágrimas. Mas ele se levantou. Não teve de colher as consequências de seu pecado e ser rejeitado para sempre. Isso é interessante demais. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas ele não ficou prostrado para sempre. Jesus não excluiu a comunhão dele. Ele foi restaurado. A mão compassiva que o salvou de afundar nas águas do mar foi mais uma vez estendida para erguê-lo quando caiu no pátio da casa do sumo sacerdote. Podemos duvidar de que Pedro levantou como um homem melhor e mais sábio? A gente pode duvidar disso? De que a queda de Pedro, no final das contas, não cooperou para que ele se tornasse um homem mais sábio? Um homem mais temente a Deus? A queda de Pedro teve um valor pedagógico para ele, que formou quem ele era. Se a queda de Pedro faz com que os crentes vejam com maior clareza sua própria imperfeição e a grande compaixão de Cristo, essa queda não foi narrada em vão. Olhemos para Pedro nessa manhã como aquele que pecou, aquele que caiu diante de Jesus, mas lembremos que ele não permaneceu caído. Que nós caímos muitas vezes diante de Jesus, mas esse é o lugar certo de cair. Alguém disse, se você for cair, se for tropeçar, tropece aos pés da cruz, que é lá que você vai encontrar redenção, é lá que você encontra perdão dos seus pecados. Muitas vezes nós talvez seremos levados a um testemunho, devemos testemunhar sobre Jesus, a vida santa, a moral cristã, e algumas vezes nós vamos falhar, fracassar nisso, seja por medo, seja por pecado, seja por qualquer outro motivo, mas lembre-se, arrependimento estão para nós todos os dias. Nós podemos nos dobrar diante do nosso Senhor, se arrepender com o coração, como diz o apóstolo Paulo, o arrependimento, a tristeza que é produzida para o Espírito, não é uma tristeza que vai para a morte, mas ela gera vida, que possamos realmente doer os nossos corações diante do pecado, diante da infidelidade a Deus, mas encontrar nesse mesmo Deus misericórdia, justiça, sabendo que Ele nos coloca de pé e nos faz caminhar. Amém? É nessa reflexão, é nesse pensamento que eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ter o nosso momento de ceia, o nosso momento de